Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash. Hoje teremos um assunto muito especial por aqui, pois falaremos sobre marketing jurídico e os novos limites da publicidade na advocacia. Afinal, com essa decisão fresquinha do Conselho Federal, o que muda para os escritórios e advogados? Vai ficar mais fácil? Será que está tudo liberado ou ainda devemos ter certa cautela com as ações? Será que as dancinhas no Reels também estão liberadas? Será que o pessoal, os advogados olharam para isso? O que você acha? Para mim é essencial isso. Com certeza. Falaremos sobre isso. E como de costume, a gente está sempre cercado de especialistas para falar sobre os temas que a gente aborda aqui. E hoje estamos com a presença ilustre aqui do nosso amigo Alexandre Teixeira. Ele é sócio fundador da Incompany. O cara atua com marketing desde 1993. Logo depois do provimento, olha a coincidência, no provimento 94/2000, ele criou a Incompany em 2005. Ou seja, o provimento saiu, ele tirou algum tempo sabático ali, depois já voltou e de olho no mercado, criou um negocinho de marketing jurídico. Que hoje ele foi para os Estados Unidos, assim, né? Foi para Tailândia. Tirou umas férias ali, voltou e montou um negócio que é referência pra gente, referência nível Brasil. Alexandre, obrigado pela tua disponibilidade, por compartilhar um pouco do teu vasto conhecimento com a gente aí. Obrigado, Guilherme. É uma satisfação a gente fazer essa parceria aí do conteúdo e contribuir aqui para esse canal extremamente bem escutado aí e visto também nos vídeos. É um prazer a gente estar aqui contribuindo também hoje. Legal. Cara, eu tô curioso, lá perto de casa tem uma esquininha lá que sempre bate uns carros, né? Vou poder botar um outdoor lá, tipo assim, bateram no teu carro aí, venha pegar seu cheque aqui. A Yuri e advogados associados. Eu já posso fazer isso? Saberemos. Posso fazer isso? Acho que vai demorar. Essa aí talvez no próximo século a gente consiga. Estamos também com o Yuri Mello e Juliane, dois experts em marketing jurídico, e que em 1993, Alexandre, olha essa curiosidade, eles não estavam nem nos planos ainda dos seus pais. E o pior é que em 2005, os dois tinham recém saído das fraldas. Ou seja, vocês têm que respeitar realmente o Alexandre. Eu fui longe nas fraldas aí, mas... 2005 você tava nas fraldas, tava brincando de carrinho. Eu vi o Cafu levantar a taça, irmão, 2002, tá louco. Tá batendo aqui? Fralda? Não? Você se identificou? Não, eu já tinha saído, né? Mas... Fazia 6 meses, né? Não, eu tinha 9 aninhos em 2005, então eu ainda brincava de boneca, sabe? Coisas assim. Escola, já, sim, já estudava. E o Alexandre já estava ali fazendo já era marketing jurídico. referência, já. Tava nascendo aí no marketing jurídico. Né? Isso não era para te deixar mais velho, mas experiente apenas, tá, Alexandre? Não foi proposital. Não, é pra mostrar a admiração, jovem né? há mais tempo, né? Jovem há mais tempo, exatamente. Muito bom. É só pra entender o peso, né, da pessoa que a gente tá conversando hoje. Boa. Isso aí. Cara, vamos lá. Vou dar um contexto aqui, a gente vai fazer isso aqui em 4 blocos, tá? O primeiro bloco a gente vai falar sobre os novos limites da publicidade, o que mudou de fato. O Alexandre acompanhou, literalmente quase botou a mão no artigo, ele vai contar pra gente aqui como isso está acontecendo, o desdobramento, né? Depois a gente vai falar sobre estratégias de curto prazo com marketing jurídico, vamos entrar num debate se vale a pena, o que é possível fazer, publicidade ativa, passiva, que tem muito se falado agora neste novo cenário do marketing jurídico. Depois falaremos sobre, terceira etapa aqui, estratégias de branding, inbound marketing, ações de cross-selling, upselling, que é uma baita especialidade do Alexandre. E por fim, vamos falar daquilo que certamente você vai gostar bastante, que são os cases de sucesso. O Alexandre vai compartilhar um, a gente também vai compartilhar outro. E vamos falar, inclusive, de insucessos. A gente tem alguns aqui, temos uma coleção de insucessos também para compartilhar. Então vamos falar sobre isso, o bate-papo promete. Para começar, vamos falar sobre marketing jurídico e os novos limites da publicidade. E eu vou dar um contexto, e você, por favor, Alexandre, me corrija se eu deixar passar algum ponto importante ou falar alguma besteira aqui, tá? No último dia 16 de junho, a mídia repercutiu uma decisão do Conselho Federal que regulamentará o uso aí, né, da publicidade por advogados e escritórios, mas ainda votaram apenas 2 de 12 artigos do texto. O que a gente já pode considerar uma vitória? O que está por vir? Vai ficar mais fácil? Conta um pouquinho da tua visão sobre isso aí, Alexandre, por favor. Então, eu tenho participado dessa discussão já há mais de um ano, tentando ajudar até algumas pessoas da própria OAB a refletir um pouco sobre o texto, né, do provimento. Eu acho que, né, o trabalho que o Dr. Ari fez foi excepcional. Em primeiro lugar, eu acho que o esforço a coragem que ele teve, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que é um advogado com uma visão bem interessante de futuro e também a relatora aí, a doutora Sandra, que também estão se esforçando bastante para modernizar a estratégia de comunicação para o mercado jurídico, né? E eu acho que não ficou perfeito, obviamente é difícil
né, um texto do provimento de 2000, agora em 2021, tá, né, deu uma modernizada, melhorou bastante, mas ainda tem gente que coloca que tem dúvidas, que poderia ainda ser melhor. Então a gente vai comentar aqui o que eu acho que já melhorou e o que poderia ainda melhorar ou ainda está gerando dúvidas, mas eu sou assim otimista. Eu acho que o mercado jurídico, né, os advogados, o mercado que está tendo uma necessidade muito grande de começar a investir em estratégias de marketing e comunicação de maneira profissional, como toda a gestão do escritório, né, deve ser profissional, e eu acho que está caindo a ficha de muitos advogados, mesmo advogados experientes de muitos anos, estão sentindo que tem que ter uma gestão estratégica importante. E o marketing é um pilar da administração fundamental para manter de pé qualquer negócio. E os advogados, na fase, né, que eles estudaram na faculdade, eles nunca tiveram nem meia hora de aula sobre isso. E eles estão sentindo muito essa dificuldade de entender que a advocacia é um negócio, né? E isso está ficando mais claro. E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar nesses artigos que já foram aprovados, só teve 2 sessões, e eles estão revisando artigo por artigo. Vai ter a 3ª sessão, e eu acredito que ainda vai ter mais, porque para que possa ter essa chancela final e ter um texto final homologado pelo Conselho Federal da Advocacia. Eu acho que o principal guarda-chuva, a gente já tem que comemorar que eles reconhecem que existe um marketing jurídico na profissão e colocaram 2 termos ali bem importantes, que é a publicidade ativa, a publicidade passiva, né? Isso é interessante a gente comentar qual é a diferença disso, mas uma coisa que os advogados têm que pensar bem nessa introdução desses artigos que foram aprovados, que marketing é diferente de publicidade, é diferente de propaganda. Eu lembro até que você comentou que existiu uma certa dificuldade de separar as 3 coisas. Se você puder até com a tua baita bagagem explicar a diferença de marketing, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda até sei explicar, mas o marketing eu fico confuso para distinguir ele daqui desses outros 2. Isso é o fundamental para que os advogados tenham mais segurança em pensar estrategicamente em tudo isso. E até mesmo entender o código de ética, o antigo e esse novo que está sendo votado. Tudo isso fica mais fácil entendendo esses 3 conceitos. Então, nas minhas aulas, meus cursos, na nossa assessoria que a gente faz para os clientes, eu explico isso. E quando o advogado entende, ele tem muito mais segurança para investir no marketing. Marketing, ele na teoria da administração, ele é um pilar fundamental da sobrevivência de um negócio. Como você tem que investir no teu produto, você tem que investir no financeiro, você tem que ter um controle de qualidade, você tem que ter um controle da entrega do serviço e satisfazer o seu cliente. O marketing veio para organizar a estrutura comercial, a estrutura do teu negócio como produto sendo vendido ou uma satisfação sendo realizada do teu cliente. Então, marketing é a satisfação de necessidades. Então, se você vai preencher uma necessidade de alguém numa solução jurídica conflituosa, contenciosa ou preventiva, você está satisfazendo a necessidade de uma empresa ou de uma pessoa ou de uma família que tem algum problema, você já está fazendo marketing. Caraca. Porque sem isso, não existe mercado. Sim. Você não vai comprar nada que você não tenha necessidade de consumo. É como se o marketing, veja se está errado aqui, é aquilo que a gente fala de valor, né? Tipo, você gerou valor, a pessoa ficou contente, isso é o marketing que você fez. Esse gerar valor é o marketing. Também é uma estratégia para você gerar desejo. Então, existe desde lá do início, da primeira aula de marketing que você vai fazer, você vai aprender com o Philip Kotler isso. Uhum. Que marketing é satisfação de necessidades. Tudo bem, esse é o ponto inicial, é o DNA que está nascendo uma pessoa ali dentro. Uhum. Agora, tem gente que fala assim, eu tenho que gerar desejo, eu tenho que satisfazer desejos, tá? Você nunca vai gerar
uma necessidade. Às vezes as pessoas assim, eu tenho que gerar necessidade das pessoas comprarem o meu produto. Você não gera necessidades, você gera desejos. E isso está ligado à criação de valor. Então, quando eu tenho uma marca que ela gera valor, uma marca que tem uma identidade bacana, e as pessoas enxergam reputação, posicionamento, gera valor naquela proposta, eu estou gerando desejo de comprar aquela marca em detrimento de outra para satisfazer uma mesma necessidade. É a mesma coisa que eu te dizer assim, quando você vai comprar um remédio na farmácia, o médico receitou a marca do remédio, aí você chega na farmácia, ela fala assim, você quer um genérico? Você fica em dúvida às vezes, porque tem médicos que falam assim, não, o remédio da marca tal vai ser mais eficiente para curar a sua dor. Então, existe uma geração de valor, e você tem um desejo maior de consumir aquela marca porque você acredita na reputação daquele remédio que ele vai te satisfazer aquela dor. O genérico, talvez ele satisfaça a necessidade, mas ele não tem valor agregado. Talvez ele não gere um desejo de consumo. É um exemplo aqui. Mas é uma boa analogia, fica bem claro. Bem abstrato, mas quando você está falando de marketing, você tem que pensar na estratégia do teu serviço, do teu produto, do teu público-alvo, como que eu vou atender essa pessoa, em que região geográfica, que tipo de preço eu vou ter, qual é a embalagem que eu coloco em todo esse serviço. E se eu for perguntar isso para qualquer advogado, ele fala assim, eu sempre pensei nisso, eu sempre estruturei isso, eu sempre executei. Então você sempre fez marketing. Na verdade, marketing, toda interação com o cliente é uma peça de marketing, né? Tipo, exatamente. Cada ligação, cada SMS, cada parte do teu site ou qualquer coisa, o teu serviço é o teu marketing também, né? Exatamente. Se uma pessoa vai te comprar, vai te contratar para satisfazer uma necessidade, para resolver um problema, você já está fazendo marketing. Então, quando os advogados falam assim, marketing não pode fazer, então você não existe. Então, quando você tirou a sua OAB e quer entrar no mercado para atender as pessoas e empresas, então não faça, não entre no mercado se você não quer fazer marketing ou você não acredita no marketing. No momento que você entrou, no momento que você entrou no mercado e quer que alguém te contrate, você já tem que ter uma estratégia de marketing. Mesmo sem você perceber, você já está fazendo. Alexandre, você acha que foi essa sustentação que a OAB entendeu agora? Não sei se eles entenderam. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles não pensam dessa maneira, porque aí vem a explicação de publicidade e propaganda. Porque eles acham que marketing é eu ofertar um produto com espírito mercantil de contratação apenas. E você pode fazer marketing sem ter nenhuma linha de comunicação. Então, tudo isso que eu falei é uma estratégia que eu posso gerar valor, eu posso ter uma estratégia de preço, eu posso ter uma estratégia de identidade, mas eu não faço comunicação. E é isso que muitos ainda não fazem, mas ele já faz marketing, entendeu? Então, o marketing é o guarda-chuva de tudo. Perfeito. Ele é um pilar fundamental. Sem isso, o prédio cai, uma casa cai, o teu negócio cai. E ela é uma perna para se sustentar. Certo? Então, todo mundo faz marketing. Se eu for traduzir uma palavra marketing do inglês, marketing é mercado e o ing é uma continuação contínua de ação. Então, marketing significa uma ação no mercado. Se eu tenho uma atividade no mercado, eu faço marketing. Isso, então, só para entender, na definição marketing jurídico que foi colocado nesse artigo que foi aprovado já, qual que é o entendimento que você consideraria que já aceito, amplamente aceito depois dessas discussões aí que houveram? Então, eu acho que o conceito do marketing jurídico, eu uso um conceito, eu criei um conceito até para explicar para as pessoas e tudo mais. O marketing jurídico, obviamente que eles colocaram como a promoção da marca, né, para gerar valor e reconhecimento das informações institucionais daquele estabelecimento, daquela marca jurídica, o que aquela marca faz, quais são as soluções jurídicas que ela oferece, aonde eu fico, qual é a minha história e quais são os meus conhecimentos que eu tenho. Então, o marketing jurídico, na pauta, né, o que significa isso no novo provimento, é a estratégia de comunicação do escritório para passar informação ao mercado para as pessoas perceberem que soluções jurídicas eu presto. E quais são os veículos de como eu vou fazer isso, as regras de como eu vou me comunicar.
E aí vem o provimento, que nada mais é do que regras de como você pode agir para comunicar o seu negócio dentro do mercado jurídico. E aí vem, né, já respondendo aqui, publicidade e propaganda. Perfeito. Porque quando eu entro na estratégia de marketing, eu tenho 2 braços de comunicação, a publicidade e a propaganda, tá? E aí que as pessoas têm que entender o significado, porque a propaganda não pode ser feita, a publicidade sim. Então, as pessoas pensam, pô, mas não é a mesma coisa? Agência de propaganda, agência de publicidade não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Guilherme, não vou te dar a palavra também, senão eu fico falando. Não, pode falar. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse primeiro passo, Eu tô só eu vou aqui, falar tô sobre, querendo. eu vou falar sobre publicidade Agora e você propaganda. que é explica interessante. qual que é a teoria de Philip Kotler da diferença entre marketing, publicidade e propaganda. Mas você sabe como é que eu explico de maneira fácil? Não, é verdade, a gente tem que virar mestre. O Alexandre esqueci de citar, né? Mas ele dá aula, né, no assunto. Então, pô, Claramente, né? Claramente, né? Quem somos nós? Mas assim, quando o cara me pergunta, o que é publicidade e o que é propaganda? Eu falo, cara, publicidade é tornar público. O que você tem aí de informação que você pode tornar público? Publicizar, né? É tornar público. Simples assim. Eu tenho aqui um artigo que eu fiz uma vez. Você pode botar no teu blog, no teu site. Você pode. O que mais que você tem? Eu tenho isso aqui também. Pode tornar público. Propaganda é quando você pega isso aí e vai dar uma impulsionada. Aí você está propagando, aí você está pagando. Isso é entendido pelo OB como propaganda. Para simplificar para o advogado, assim, sabe? Mas eu gostaria que você colocasse, obviamente, né? Complementasse e me corrigisse. Meu outdoor, você dá um conteúdo, então tá tudo certo, assim. Aí você está fazendo propaganda. Mas eu tô perguntando pro cara. E Bom, vamos lá. eu queria também aproveitar, Alexandre, e perguntar para você em relação a essa parte da publicidade ativa e passiva que agora tem no novo artigo lá, né, que foi aprovado. Qual que é a diferença e por que eles usaram o termo de publicidade ativa quando eles estão se referindo a anúncios também? Sim, vamos lá. Isso aí foi objeto de muita discussão. Eu imagino, né? Porque tá falando em Eu vou anúncio. comentar aqui. Cotter até se mexeu no túnel, Deu uma revirada. Pô, os caras estão acabando com os nomes que eu Na dei. reunião que a gente teve, Caraca, imagina ter um cara de marketing ali, das antigas ali, o cara. Nossa. na live que a gente teve com eles, eu falei isso, que eles estavam criando uma nova teoria da administração. O Kotler não ia gostar muito disso. Advogado criou uma nova lei para o marketing e publicidade, mas vamos Isso é tão advogado. É importante que dentro do marketing você existe a questão dos 4 P's, né? Você tem que estruturar teus produtos e serviços, você tem que estruturar qual é teu público-alvo, você tem que estruturar a tua estratégia de precificação e tem que estruturar a tua estratégia de comunicação, que é o promotion, né? Então, só para vocês verem, 25% do marketing é publicidade e propaganda. Está na parte do P de promoção. Então, 75% não tem nada a ver com isso. Então, só mais uma vez, marketing não quer dizer propaganda e publicidade. Somente 25% do marketing pode ser publicidade e propaganda. Eu já divido mais 50% para cada um deles, né? Já daria aí 12,5% para propaganda e 12% para publicidade. Então, para você colocar numa forma estatística, fica pensando, caraca, então não é tão grande assim o problema. Então, propaganda não pode ser feito e publicidade sim. Por quê? A publicidade é exatamente isso, eu tornar público uma informação, tá? Informativa ou educativa ou institucional do meu negócio. Isso é publicidade. Eu vou dar uma entrevista, eu coloquei um artigo, eu vou informar que o meu escritório vai mudar de endereço, que eu vou dar uma palestra, enfim, isso é informação. Eu vou tirar dúvidas das pessoas, vou criar um e-book, vou criar uma palestra, um livro, vou fazer uma live. Eu estou fazendo publicidade, tá? Quando eu faço a propaganda, naturalmente a propaganda é um anúncio pago, mas ele pode não ser. E publicidade eu posso também pagar ou posso não pagar. Então, eu tenho uma dúvida aí. A propaganda sempre tem o espírito de comercializar e que você induza a compra de algo. Então, você tem uma promoção de vendas, você coloca a escassez de um tempo, você coloca um desconto, ou você simplesmente vai querer anunciar um produto para vender. Isso é propaganda. A publicidade, eu não tenho a venda direta,
É lógico que eu posso fazer publicidade com o intuito de gerar valor à minha marca e eu ser comprado, como um médico, como um advogado, como um arquiteto, como qualquer profissional, de um consultor de qualquer área, quer ser valorizado pela reputação dele, pela informação que ele divulga. Isso é publicidade. Mas se eu pegar um médico fazendo um anúncio, falar assim, olha, cirurgia de joelho somente esse final de semana por R$50, é uma propaganda e ele não pode fazer pelo Conselho Federal da Medicina. Últimas vagas. Advogado também. Atendimento nesse final de semana na Praça Ouvidor Pardinho para direito civil vai custar R$50. Os primeiros não pagam. Isso é uma propaganda. Isso é uma propaganda, mas eu posso usar o mesmo veículo para colocar um artigo sobre aquela informação, com cunho informativo e educacional vai ser uma publicidade. Então, por isso que o Código de Ética determina que você não pode fazer uma propaganda com o objetivo claro de captação de clientela, né? Porque eu vou fazer uma oferta de um serviço, tá? E a publicidade não, a publicidade é informativa e educativa. A novidade, já respondendo a sua pergunta, que eles inventaram o termo publicidade ativa e passiva, isso não existe na administração, não existe na comunicação. Publicidade é publicidade, certo? Se eu pago ou não é outra história, porque eu posso fazer um artigo e colocar num jornal como informe publicitário uma informação informativa e não é um anúncio de propaganda, mas eu paguei para sair naquele veículo. Então, a publicidade ativa que eles estão dizendo agora é uma publicidade que você vai poder atingir pessoas que não fazem parte do teu meio, que não te seguem ou que não estão no teu cadastro, então você vai ter que pagar provavelmente um impulsionamento para chegar nas pessoas. Então, o patrocínio, né, é uma publicidade ativa, mas não quer dizer que seja uma propaganda, porque o que vai referenciar se é uma publicidade ou propaganda é o conteúdo que vai estar ali dentro daquele post, digamos, post, né? Então, a publicidade ativa, eu tenho que continuar a ser informativo naquela post, de qualquer maneira. Eu não posso, só porque eu estou pagando, patrocinando, fazer a oferta da propaganda. Então, essa é a publicidade ativa, que eu vou fazer uma informação chegar num público que não é meu. Por essa lógica, eu poderia ter também propaganda passiva, por exemplo. Né? Exatamente. Eu poderia fazer ou não. Eu posso fazer uma propaganda passiva? Não existe isso, né? Existe uma propaganda sem pagar para ninguém. Por exemplo, se eu coloco um cartaz no meu pescoço e vou para o sinaleiro e faço uma oferta, eu estou fazendo uma propaganda e não é paga. Isso quer dizer que é ativa ou passiva? É uma propaganda apenas. Então, a propaganda e a publicidade, ambas podem ser pagas ou não. Agora, no código, eles estão colocando até essa forma para ficar mais fácil, talvez, para o advogado pensar. Eu posso fazer uma publicidade patrocinada, mas de cunho informativo. Eu não posso fazer uma propaganda. Tá? Então, quando você faz um post orgânico, é uma publicidade passiva. Quando você faz um post patrocinado para chegar num segmento X de pessoas que tem relação, relevância com aquilo, é uma publicidade ativa. Eu gostei, Alexandre. Achei que facilitou bastante. Porque se eles trouxessem a palavra propaganda, poxa vida, aí ia confundir tudo, ia buscar conceitos. Acho que criaram o próprio conceito. No final até achei legal, assim, quando eu estava lendo. Falei, cara, foi uma boa sacada. Achei que ajudou bastante. Cara, como esse assunto dá para ficar muito tempo falando sobre ele, eu vou, infelizmente, fazer o papel do chato. Eu vou dar uma pivotada aqui para a gente falar de estratégia, entrar realmente na estratégia, porque com certeza. A parte principal a gente já falou. Eu acho que o grosso a gente acabou abordando. Mas em algum momento a gente vai ter que perguntar para o Alexandre, e se for aprovado tudo? Aí a brincadeira fica legal. Vamos falar sobre marketing jurídico digital, com estratégias que o advogado pode fazer, enfim, tentando obter um resultado de curto prazo, com base até nessa publicidade ativa, Alexandre. Eu vou começar passando a bola para você, depois eu vou pedir para a Ju complementar também, enfim. Quando o advogado chega, né, dizendo eu quero prospectar clientes para ontem, preciso que seja rápido, Alexandre. Quais são as opções que a gente tem? O que você recomenda? Desliga o telefone, fala para o cara ir procurar outro negócio para ele fazer e tal. O que você recomenda para esse cara com base no que já é possível fazer neste momento? Bom, por característica, marketing jurídico, né, até mesmo que tudo que nós falamos até o momento, não é uma característica de conquista de curto prazo. Né? Você tem que pensar que
O marketing jurídico, você está falando muito em posicionamento de imagem, reputação, indexação em Google, relacionamento. E aí, por último, vem o resultado financeiro. Eu uso esses 5 grandes objetivos para explicar para as pessoas por que ela deve investir em marketing jurídico. Mas é óbvio que existem as táticas, as ações táticas dentro das estratégias que traz o resultado mais rápido a curto prazo. Então, o Google Ads, obviamente, é a estratégia mais forte para trazer a curto prazo número de leads, visitantes para dentro da sua página, dentro do seu conteúdo, dentro de uma landing page, enfim, aonde você queira aterrissar esse cara. Então, o Google Ads, obviamente, é uma forma rápida e que tomara que, né, pelo texto do provimento, o Google Ads vai ser liberado se você fizer da maneira correta. Você também não pode usar a estratégia Google Ads e fazer uma descrição errada, antiética, também ferindo o código de ética. Então, não é porque a ferramenta está aprovada, você vai fazer a informação errada. Então, temos que tomar cuidado com isso. Tivemos um exemplo na cabeça, até para deixar claro o que seria uma descrição errada, assim? Você fazer propaganda pelo Google Ads. Tá, mas dá um exemplo aí para ficar fácil para o advogado entender. Somente esse final de semana, perfeito, 50% de desconto, eu faço a campanha do Google Ads sobre algumas palavras-chave. Habeas corpus com desconto especial. Até domingo, especial, meia-noite, se você for preso... Você lembra aquele case que o nosso parceiro lá de Miami contou aqui pra gente? Que tinha um advogado que colocava assim, ele botou num banco de praça, assim, tinha um buraco no chão. Verdade. Ele colocou assim, se você se machucou nesse buraco, ligue pra esse número. Tem um cheque de não sei quantos R$1.000 pra você receber. Caraca, isso aí não era uma propaganda, isso era assim, um talo, né, velho? O cara viu um problema assim daí calçado e já fez a ponte da... Então, fazer uma promessa de resultado, incentivar ajuizamento de ações e tudo isso é contra o código. Então, os conceitos éticos você não pode ferir independente se uma ferramenta foi liberada, né? Então, isso é um meio que é possível. Agora, o recheio que você bota lá dentro não pode ser errado, né? Então, o Google Ads é uma estratégia de curto prazo, porque as pessoas que estão no Google buscando um cliente ativo com uma necessidade urgente e ele está indo ao encontro daquela informação, então ele está predisposto, ele está um cliente quente querendo comprar. Então, investir no Google, tanto do SEO orgânico, que é a médio e a longo prazo, quanto o Google pago, que é a curto prazo. Então, uma das estratégias de curto prazo, com certeza, é o Google Ads. E uma outra estratégia de curto prazo, eu acho que é você ter um conteúdo extremamente ligado a um momento, talvez, da economia, a um momento de necessidade latente das empresas. Por exemplo, está gerando uma crise, vou fazer um conteúdo aqui de recuperação de crédito, muita gente está faltando pagar e tal, está gerando aquele momento. Se eu faço conteúdos ligados a um momento econômico ou da vida das pessoas, pega um um conteúdo time bom, certo, assim, pega né? um time certo, Legal. aquilo pode me gerar um resultado a curto prazo também. E aí você pode ter uma estratégia de distribuir esse conteúdo de maneira rápida, você conseguir uma assessoria de imprensa para ser em grandes veículos, você fazer um evento para ensinar as pessoas ou comunicar, dar dicas, informações de como ela deve resolver aquele caso, e você ter o teu mail, o teu network importante, que você consiga reunir essas pessoas para te escutarem para um evento de amanhã. Você pode lançar uma live amanhã e ter muita gente que tem interesse naquele assunto, e você pode converter cliente no dia seguinte. Então, isso é uma estratégia de distribuição de conteúdo também a curto prazo. Legal. Ô, Alexandre, deixa eu engatar até aproveitando que você tá entregando bastante coisa relevante. Muito advogado chega querendo captar pelo Instagram, e eles acham que vão começar a publicar agora no Instagram essa semana e tal. Já aconteceu aqui, Sim. Já deve ter acontecido lá, 16 anos, você deve ter um monte de história para contar. O cara começar uma campanha e daí na outra semana ele fala: ei, não veio ninguém falar comigo ainda. Pelo Instagram, especificamente pelo Instagram, você vê que funciona? Tem alguma restrição de tipo de público? Assim, a gente, por exemplo, percebe aqui que onde a gente mais consegue via redes sociais é nas áreas que atuam com pessoa física, tipo trabalhista, previdenciário e família, essas três. Empresarial é raro. Se um cara, tipo, fiz uma campanha aqui e pintou uma grande empresa falar comigo. Eu nunca vi falar isso, assim, tipo de curto prazo. Já longo prazo, o cara viu no Instagram. Então, você já viu alguma coisa no Instagram que funcione para quem tá ouvindo? Sim, eu acho que o Instagram e o LinkedIn funcionam para o meio empresarial, né? Dando esse gancho.
Eu acho que você tem que ter o conteúdo adequado com o teu público-alvo, tá? Isso com a tua persona tem que estar muito encaixado com a necessidade, mais uma vez, vamos pensar lá atrás, né? Qual é a necessidade dessas pessoas que eu estou buscando no Instagram, né? Qual é o meu conteúdo que eu vou encaixar com essa necessidade dela, que eu possa gerar desejo, gere valor e me coloque como uma referência da autoridade em curto prazo, rapidamente ele me consuma, né? Então, eu acho que... Essa é a parte mais difícil, né, Alexandre? Essa é a parte mais difícil e aí envolve estratégia. Perfeito. Não é porque é a ferramenta Instagram ou LinkedIn ou é impulsionamento ou não é impulsionamento. O que vai determinar o sucesso é sempre a estratégia, o público e o conteúdo. Muito bem. Eu acho que essa é a inteligência, né, do negócio. Isso vai determinar. E você ter os ganchos de como captar esses leads, tá? Para que você possa converter ele a curto prazo, ou médio prazo, ou longo prazo. E aí vem, né, o que eu defendo muito, que é o inbound marketing. Eu acho que você só consegue converter do Instagram ou das redes sociais se você tiver uma estratégia ligado à continuação daquele fato. Porque se você faz um post no Instagram apenas como um post, mesmo patrocinando, e só pelo fato da informação, sem eu conseguir converter e levar o namoro para o casamento com uma estratégia, provavelmente esse post vai virar um jornal no dia seguinte que vai estar lá com o cachorro fazer xixi. Ele não vai existir mais. Então, você tem que fazer com que aquele jornal do dia, para o dia seguinte virar lá para o cachorro deitar, ele leve o jornal para uma outra história. Mas seria basicamente assim, Alexandre, tipo, arrasta aqui, vai no meu blog, simplificando aqui, né, para o advogado entender. E aí lá o cara coloca um e-mail, ele se cadastra e entra nessa lista do inbound, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é de longo prazo. Eu acho que toda campanha que você fizer, você tem que ter um intuito de captação de leads para continuar esse relacionamento. Boa. Então, eu arrasto aqui com um link que vai levar para uma landing page, para um formulário. Nossa. Então, a grande dica é pegar o contato dessa pessoa. Sim. Vamos pensar aqui, a gente sai à noite, né? Quando na época que fazia essas coisas, né? Se ia para boate, se ia no bar, aí você tem um conteúdo legal, conversou com uma pessoa e tal. O que a gente fazia naquela época? Pô, pegava o telefone, me dá o telefone aqui para eu conversar com você depois. Pô, hoje em dia já tá ali no WhatsApp. Mas tinha aquele contato ativo, né? Eu tenho que converter aquele contato no telefone, cara. Não era essa a estratégia? Sim. Verdade. E depois entrar em contato, né? E depois entrar em contato. Depois fazer o contato. Aí eu tenho que estreitar o relacionamento, eu tenho que me engajar. E aí eu tô gerando valor de diferencial. Eu estou gerando um encaixe de relacionamento. Às vezes tem pessoa que não batia, né? Você não encaixa. É normal. Né? Então eu acho assim que essa analogia da rede social a rede social, a gente tem que pensar aqui que vamos pensar no nome, né? Rede social. Eu tenho que me socializar, mas eu não vou conseguir só ficar ali. Sim. Eu tenho que levar esse contato para uma coisa mais próxima. Sim. Qual você não vai conseguir se relacionar, namorar e casar com uma pessoa só encontrando ela em lugar público. Aonde você tem que levar essa pessoa para um marketing dirigido daí? Qual é a tua próxima estratégia? Então, eu acho que o sucesso de uma campanha de Instagram é a conversão de leads. Ô, Alexandre, eu acho que você está falando bastante coisa que tipo, como fazer, assim, né? Mas acho que também é interessante você dar a tua visão sobre o que o pessoal mais erra no começo, assim. O advogado que não tem uma assessoria, que você mais vê, assim, cara, advogado iniciante, normalmente vai para o Instagram, começa a dar as caras, começa a tentar, enfim, criar alguma autoridade ali. O que você vê que são os principais erros, assim, que o advogado iniciante erra na rede social? Eu não digo que são os principais erros, mas eu acho que é você não ter, né, mais uma vez, não ter uma estratégia definida do teu plano de pauta com a persona que vai realmente te comprar. Então, assim, eu acho que o principal erro é fazer conteúdo
para qualquer pessoa, para gerar fama, para gerar talvez likes, engajamentos, mas com um público que não é o cliente que vai assinar contrato com você. Sabe uma coisa que a gente vê muito aqui? O advogado fazendo conteúdo sem planejamento, que você bem colocou, e que atinge outros advogados apenas. Aí ele faz, atinge um monte de gente, e no final ele tem que vender curso para outro advogado, porque ele só tem advogado. É que ele fala o que ele adora falar, né? Ele não fala o que o cliente quer ouvir. Faltou planejamento. Até que é engraçado que isso acontece lá na Incompany também, de você gerar materiais e tem muito advogado consumindo, tem muito advogado seguindo outro escritório, tem muito advogado baixando material de e-book, muito advogado lendo artigos ou participando de eventos. Porque é natural, né? Outro advogado quer aprender com outro advogado uma estratégia jurídica e tal. Mas não é de todo mal isso, não é tão ruim. Porque a classe da advocacia vai ter aquele cara que vai te consumir apenas por consumir, mas tem outra classe que você gera reputação entre elas e eles indicam muito entre eles. Muito bem Uma lembrado. vez saiu um estudo da Martindale-Hubbell, que é o maior grupo de advogados, com mais de 1 milhão de advogados em todo o mundo, dentro desse Martindale-Hubbell, que é tipo uma associação, e eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil já há mais de 10 anos, com empresários ligados à advocacia jurídica business to business, e naquela época, né, a rede social ainda era muito pequena e tal, o maior convertor aí, de clientes era a indicação de outros advogados. Então, vale a pena você também fazer marketing dentro da classe advocatícia, que outros advogados te indicam, ou é um diretor jurídico que vai te contratar, ou um outro advogado que já tem uma empresa, faz a parceria com você para você conseguir um cliente. Então, não é ruim você ter advogados na sua base também. Bem lembrado. Olha, acho que só isso, né? complementando rapidamente, acho que o grande erro ali, falando um pouquinho dessa parte que o Yuri perguntou, né, dos erros, eu acho que o maior erro, na verdade, do advogado é ele achar que ele fazendo estratégia apenas no Instagram, ele vai conseguir um bom resultado, né? É exatamente isso que você comentou. É não pensar em outras possibilidades e não trazer a pessoa para um outro formato. E uma outra coisa também que eu vejo muito aqui essa questão de não definir o perfil ideal do cliente, né? Que é o que o Alexandre falou, é o IPC que a gente fala. Que é quando, por exemplo, se você é um advogado empresarial, você advoga para qualquer tipo de empresa ou você tem um segmento específico? Você vai falar com o diretor jurídico ou você vai falar com um dos sócios? E é entender isso. Então, entender quais as necessidades que aquela empresa tem no dia a dia dela, que ela enfrenta no dia a dia dela, e como que você pode transformar isso em um conteúdo para a tua rede social. E depois aprofundar mais através de e-mail, através de conteúdo no teu blog. Então, isso é muito importante também, você pensar em não tentar abranger todo mundo, né? Mas pegar e focar exatamente no teu perfil ideal, no teu cliente, no teu público-alvo realmente, e buscar atingir essas pessoas através das suas estratégias, através da sua comunicação mesmo. Resumindo, não é fácil, né, Alexandre? Curto prazo, olha, tudo que tem no curto prazo, às vezes o advogado vem falando de curto prazo, a gente fala, mas quanto tempo demorou para você se formar? Né? Aí, pós-graduação, não sei o quê, o cara estudou 10 anos e quer cliente em uma semana. Fala, olha, agora você vai entrar numa outra esfera aqui, que é a captação de cliente, né? Que é você criar a tua base de contatos. E que, no fundo, todo advogado sabe. É que eles são malandros, no bom sentido. Todo advogado sabe que demora anos para ele formar uma carteira de cliente. Mas quando ele contrata uma agência, ele fala, não, se vira aí, negão. Sabe, eu preciso do teu retorno em uma semana, senão você está fora. Então, tem muito disso, né? O marketing de curto prazo, de fato, ele é muito difícil. Agora, vamos pivotar, vamos para um terceiro bloco, que é um bloco super interessante, que a gente fala sobre o marketing jurídico, estratégias de consolidação de marca. O Alexandre já deu uma pincelada aí sobre o inbound marketing, enfim, que é o retorno mais interessante, que é o mais sustentável, mais sólido, que é o relacionamento que se constrói no longo prazo. O que você pode falar sobre estratégia? Eu vou provocar aqui, Alexandre, no bom sentido, dos grandes escritórios ou de médio porte, enfim, tipo o Machado Meron, Siqueira Castro, um Piero Neto. O que esses caras fazem de diferente dos pequenos, né, que fazem com que eles consigam ter essa consolidação e se tornarem escritórios tão grandes assim? O que esses caras realmente têm de segredo, né? Bem legal. Eu adoro isso aí, cara. Olha, faz anos que eu tô carregando esse termo de inbound marketing. Muita gente hoje em dia já é mais conhecido, mas aí no mínimo faz uns 5 ou 6 anos que eu estou fazendo palestra, curso sobre isso, que a gente está implementando essa estratégia. Não é fácil fazer as pessoas perceberem
E isso é justamente porque é uma ação de médio e longo prazo, envolve tecnologia, envolve envolvimento do advogado, envolve conteúdo. Então, mas é a principal estratégia do marketing jurídico, eu sempre defendo isso, porque é uma estratégia muito ligada ao conceito da advocacia, ao código de ética e o que realmente as pessoas querem comprar num advogado. As pessoas querem comprar no advogado conhecimento, eles querem contratar no advogado autoridade. Qual é a função do advogado, né? Eu dou lá uma autorização, me fugiu o termo aqui, a procuração para o advogado me representar. Cara, que é algo mais importante que isso? Sim, o cara vai falar por mim, né? O cara vai falar por mim, então ele vai me defender. Toda vez que eu assino uma procuração aqui para contabilidade, você deve assinar algumas também, eu fico pensando, cara, por que eu tô assinando isso aqui mesmo? Mas eu assino, o mais perigoso é assinar procuração para sócio, Alexandre. O cara vai ter cada coisa. O cara vai ter que representar, então você tem que confiar, ele tem que... É uma relação mesmo, né? É uma relação de casamento, é conhecimento que o cara vai você tem que... O que você compra do advogado? Você compra um cérebro que tem um conhecimento jurídico lá dentro. Vamos pensar isso. Eu não compro porque ele tem uma estrutura grande, porque é bonito, blá, 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 porque ele usa carro, usa avião, não sei o quê. Isso tudo pode envolver numa imagem, numa identidade. Mas você compra o cérebro do conhecimento do cara para resolver os problemas para você. Perfeito. Essa é o cerne da questão. Então, o inbound marketing, o que é? Eu distribuir conhecimento para que as pessoas percebam o cérebro do meu negócio. O cérebro da minha marca, que as pessoas comprem a solução das dores deles pelo conhecimento jurídico. Então, o inbound marketing, a estrutura dele é distribuir conhecimento para atração de leads, para conversão e qualificação e nutrição e geração de oportunidades em função disso tudo que a gente comentou da distribuição de conteúdo. Isso vai me dar uma sustentação de marca de anos, por isso não é a curto prazo. Não é o jornal que vira o xixi do cachorro no dia seguinte. Ele não é o Google Ads que acabou o crédito, acabou, você não aparece mais. Né? Então, não que o Google Ads não deve ser usado. Ele é suporte. Eu acredito muito na integração da comunicação de várias estratégias táticas juntas para que você tenha um time coeso e de sucesso. Né? Do goleiro ao atacante, todas as funções são importantes. Mas você tem que ter uma espinha dorsal importante, estrutural do teu marketing e que se você não distribuir conteúdo, não gerar essa confiança, você não vai ter sustentação de marca. E não adianta você fazer anúncio, só anúncio por anúncio, porque você não vai ter uma sustentação de confiança. Sim. Então, você tem que fazer o inbound marketing, que é aquilo que nós falamos, fazer a estratégia de atração, aí eu uso rede social. Rede social nada mais é do que uma estratégia de atração. Perfeito. O Google Ads é uma estratégia de atração. Assessoria de imprensa é uma estratégia de atração. Eventos é uma estratégia de relacionamento, mas pode ser uma estratégia de atração também de um novo público. Então eu trago essa pessoa para o meu domínio, por uma página de aterrissagem, um percentual daquelas vai se cadastrar. Então eu acho que os grandes escritórios, voltando aqui na pergunta do Guilherme, eles têm uma estratégia, mais uma vez, né, estratégia estrutural de gerar valor à sua marca, gerar conteúdo, informação. E as grandes estratégias deles são nichar o próprio escritório em mini escritórios. Tá? E o inbound marketing é perfeito para isso. Você gera funis paralelos. Então, esses escritórios eles têm 10, 15, 20 funis. São unidades de negócios para cada área de atuação. Existem os chefes de cada área de atuação e existem os geradores de conteúdo para cada área de atuação. E eu vou gerando negócios por funis. Então, tem a área tributária, a área de recuperação judicial, a área X. Eles são unidades de pequenos negócios dentro de uma grande estrutura e existe uma concorrência entre eles de geração de negócios, existe centro de custos, existe centro de distribuição de receita, de lucros, de remuneração. Então, quando os advogados entendem que isso é o que traz o retorno
deles, o grande marketing deles é a exposição pelo conhecimento, como se fosse uma grande instituição de ensino, e eles vão conquistar alunos em função dessa capacidade de geração de conhecimento, eles investem em conteúdo, porque eles sabem que é dali que está vindo o cliente e é dali que vem o lucro no bolso deles. Os grandes escritórios fazem inbound marketing há milhões de anos. Verdade. Eu trabalho com CRM, banco de dados, Alexandre, há mais de 20 anos. Eu sempre trabalhei com database marketing, com marketing direto, que é o marketing de relacionamento, que antigamente você mandava cartinha para as pessoas, Sim. fazia eventos, se relacionava, gerava autoridade pelo conhecimento que você desperta. Então, os grandes escritórios já perceberam isso há muitos anos. Os grandes juristas sempre deram entrevista, sempre escreveram livros, sempre fizeram cursos, sempre escreveram artigos para jornais e sempre foram procurados para dar entrevistas nas grandes mídias. O que eles estão fazendo? Gerando valor pelo conteúdo. Então, o inbound marketing é a forma de você organizar essa geração de conteúdo e organizar a jornada de compra desse cliente num banco de dados. E você fazer as estratégias de comunicação dessas pessoas nesse database, para que você gere a oportunidade de a pessoa entrar em contato com você e falar assim, pô, eu quero te contratar, porque eu já te acompanho há muito tempo, eu sei que você é o advogado certo para o meu negócio. Ô, Alexandre, olha que legal esse exemplo aqui, até para citar, a gente teve um podcast semana passada, gravada com o Danton, Kael, né? O Danton Kael também gravou com a gente, mas é da Vanzin Penteado, escritório com 100 colaboradores, e bate perfeitamente com o que você está trazendo. Ele falou que eles fecharam, falou assim, ó, por exemplo, qual que é o marketing desse escritório com mais de 100 pessoas? É o relacionamento com a base de clientes através do inbound marketing. Eles estavam mandando conteúdo e de repente eles têm lá o consultivo contencioso. Parece que a menina do contencioso viu um conteúdo que eles falavam algo sobre energia ou exportação, não lembro o que era exatamente o assunto. O cara chinês lá, né? Isso, era um assunto assim bem específico. Ela falou, nossa, eu nem sabia que o nosso escritório atendia essa causa, sabe, patrocinava esse tipo de situação. Ok, daí ela pegou e tinha um contato na China, sabe, um amigo na China, né, relacionamento pessoal, que estava precisando de uma assessoria no Brasil. Ela falou, olha, a Vanzinha atende, né, o VP aqui que eles chamam atende isso aqui. E aí passou para ele o contato, este cara entrou em contato, daí o consultivo, que não era da área dela, em razão deste relacionamento interno, inclusive a comunicação interna, entrou em contato. Ele falou que era um baita de um job, sabe? Então ele falou que era um baita de um negócio. E aí ele falou, por quê? Porque justamente a comunicação interna foi bem estabelecida, que é o inbound marketing, né? Que dispara internamente para as pessoas. Então, ele dando um passo atrás, ele falou assim, cara, às vezes dentro de casa as pessoas não sabem o que a gente faz, que é o famoso cross-selling, né? Às vezes o cliente só contrata uma coisa, não contrata outra. Enfim, até dar um contexto para ver se a gente está falando da forma correta, Alexandre, você que tem bem mais experiência que a gente, se esse cross-selling e upselling é feito principalmente desta forma, é assim que funciona. Sim. Então, até uma coisa que a gente não comentou aqui, porque existe o outbound, né? E o inbound. É bom você entender esses conceitos. Para você entender o que é o inbound, você tem que entender o contraditório dele, o outbound. Tem uma analogia bem simples do outbound. Sabe aquela pessoa que fica ligando no teu celular insistentemente tentando te vender? Não. Isso aí é o outbound, aquele Hoje já chato ninguém liga, da TIM, da Claro. Quando me liga eu já sei que é da TIM. Ou é cobrança, né? Parece que telefone o faz O outbound, né? o outbound é a propaganda. Você vai interromper a trajetória da pessoa para oferecer um produto para comprar. Aquilo que nós falamos da propaganda. E o inbound é você atrair as pessoas pelo teu conteúdo. Então, é o inbound, trazer para dentro, trazer a atração pelo relacionamento. Então, por isso que está muito atrelado ao código de ética e está muito em conformidade à LGPD também, porque você só vai fazer com inbound porque a pessoa te procurou e te deu o consentimento à base legal. Bom, isso é um outro assunto. Então, tudo converge em relação ao inbound para a advocacia usar. Bom, o cross-selling e o upsell, né, para traduzir aqui para as pessoas, cross-selling é a venda cruzada, né? Se eu vendo um produto, eu posso vender outro casado que tenha alguma relevância entre eles. Né? E o upsell, eu fazer um aumento de venda, melhorar o plano de compra daquela pessoa, que pode ser do mesmo produto ou outros produtos. Então, o upsell e o cross-selling faz parte da estratégia de inbound na função relacionamento. Então, eu divido o funil do inbound em 5 fases. Então, o cross-selling
o upsell vai funcionar na quarta fase desse funil. Então, a primeira fase é a atração das pessoas para dentro do teu site, a segunda fase é a conversão e a nutrição e qualificação dessas pessoas, a terceira fase é a geração de oportunidade, que é o contato para venda, a quarta fase ele virou cliente e a quinta fase é o ex-cliente. Então, o ex-cliente você tenta fazer com que ele volte a virar cliente, mas o upsell e o cross-selling vai acontecer na fase 4, que é a fase de cliente, que você mantém o relacionamento com essa pessoa, mesmo ela sendo cliente, você continua fortalecendo a sua marca, colocando barreira contra a concorrência, melhorando o poder de indicação e também vendendo mais para o mesmo cliente ou você fazer uma venda casada, porque ele é cliente da área civil e ele pode comprar o trabalhista junto, ou vice-versa, que acontece muito. Se você atende o trabalhista, você acaba atendendo a área civil. Então, só que o cliente só vai, mais uma vez, voltando lá no conceito, ter o desejo ou enxergar uma necessidade que você também pode satisfazer se ele tiver informação, conforme o caso que você falou. Então, eu tenho que ficar passando informação para o meu cliente atual o tempo inteiro dos meus conhecimentos, do que está acontecendo dentro da minha estrutura e do que eu sou bom e o que eu faço. Porque esse cara pode querer comprar mais de mim. E aí que funciona o upsell e o cross-selling. Lembrei de um caso legal para contar, para nós dar uma risada, que é o seguinte. Chegou um cliente aqui, um escritório grande, não vou citar o nome, mas é parceiro nosso, enfim. E aí ele tinha uma base com uns 8 mil e-mails. E aí ele contratou só uma gestão dessa base. Pô, precisava fazer o upsell, o cross-sell. Ele queria qualquer coisa que melhorasse o faturamento. No final era isso. E aí eu falei, tá, mas como é que está sendo feito isso aqui? Me explica um pouco dessa base primeiro. O que tem aqui dentro? Ele falou assim, tem de tudo. Eu falei, mas tem de tudo o quê? Ele falou, tem varejo, tem indústria, tem serviço. Tem parente. Eu falei, tem bar, lanchonete? Deve ter também. E tem grande indústria? Tem também. Eu falei, pô, então esses caras consomem a mesma coisa, né? Não consomem. Mas está sendo mandado a mesma coisa para eles? Tá. Eu falei, então você tá tentando, sabe? Você deve estar inventando a boca do balão. Tá inventando a boca do balão. Aí tinha um negócio totalmente disparelho. Eu falei, cara, vamos sempre segmentar essa base primeiro pra gente poder entender e aí também canalizar a comunicação, porque isso é um erro também, né? Que você já deve ter visto várias vezes os escritórios fazerem isso. A base era muito grande e eles mandavam, tipo, sei lá, LGPD pro cara que tinha, sei lá, um barzinho. Eu falei, cara, esse cara não vai contratar nada de LGPD, você tá gastando tua ficha. E daqui a pouco esse cara vai botar lixo eletrônico e ele vai começar a detestar a tua marca, porque você não para de encher o saco dele e você não manda nada interessante. Eu boto no spam da segunda e-mail que o cara me Você manda nada. Como é que você faz isso, Alexandre? Como é que é a recomendação pro cara organizar isso? Para não também ter um monte de base diferente e ele ter que ter um trabalho enorme de gerar conteúdo para isso, né? E complementando também essa pergunta do Gui, na verdade, eu gostaria que você respondesse a diferença da forma do conteúdo que você faz para uma pessoa que você está tentando converter versus aquele cliente que já é seu cliente e você está querendo fazer um upsell com ele, por exemplo. O que muda na comunicação? Você manda qualquer e-mail, né? Qual que é a diferença do conteúdo entre eles? Tá, vamos lá. Bom, eu acho que a segmentação da base é bem interessante. Se o teu negócio precisa ter a segmentação, não é porque você vai fazer segmentação porque é bonito fazer segmentação. É uma necessidade que você tem, né? Mais uma vez, a gente tem que entregar o conteúdo de acordo com a persona, conteúdo com aquele público. Então, esse é o conceito número 1. Se o teu conteúdo serve para todo mundo da tua base, você não precisa segmentar, né? Eu sempre converti minha base, tenho minha base, porque eu sou especialista trabalhista empregador, então não tem por que você segmentar, porque aqueles caras estão ali em função disso, né? Agora, se você é um escritório muito grande e tem bases, áreas distintas, aquele exemplo que eu dei de você fazer funis segmentados é muito legal, muito importante, porque você pode ter comunicações dirigidas relevantes para cada público. Que é o que você falou dos grandes escritórios fazem, né? Os grandes, mas você legal. pode fazer para os pequenos. Isso até posso falar de um case aqui, a gente vai falar de case daqui a pouco. Um escritório com 2 advogados e uma secretária tem um inbound marketing fantástico, cara, 1000% de ROI do funil dele. Então, assim, precisa ser grande para fazer inbound? Não. Só tem que ter a cabeça pensando na estratégia e ter vontade. Só isso, né?
E não, porque também, se você for pensar, não é muito caro fazer o inbound. Você tem que ter mais vontade e estratégia, né? Talvez o que mais gasta é tempo, né, Alexandre? Porque Tempo. as ferramentas cada vez estão ficando mais baratas, Exatamente. Né? A ferramenta, cara, não é... Já foi cara no começo, a RD Station era pancada, né? Mas é desculpa, Agora é barato. desculpa para não fazer, tá? Verdade. É desculpa para não fazer. Então, ou é falta de conhecimento ou é desculpa. Então, eu acho que dá para todo mundo pode fazer. Boa. Então, eu acho que a segmentação deve existir. Se você tiver necessidade, você fazer a estratégia de conteúdo para cada nicho adequado. Bom, a outra pergunta é se eu faço conteúdos ser diferentes para fases de nichos de funis diferentes, né? O conteúdo de atração de leads é sempre um conteúdo mais raso, de internet, você usa a rede social para atrair esse cara, pode ser um e-book e tal. E o conteúdo para o teu cliente, para fazer upsell e cross-selling, às vezes você pode usar o mesmo conteúdo, porque você fez um e-book, um conteúdo rico, que pode ser um conteúdo interessante para aquele cliente de relacionamento também. Mas é interessante você fazer alguns conteúdos exclusivos para o seu cliente. Você pode ter o mesmo artigo enviando na newsletter tanto para o post quanto para ele. Pode, porque aquele conteúdo é relevante para os dois públicos. Porque você também quer atrair um público que seja igual àquele cliente que está aqui. Sim. Senão não tem muita coisa. Você fala assim, não, esse conteúdo eu vou trazer o X, mas eu atendo o Y. Então não atrai o cara do X. Né? Então, eu acho que tem sentido, você pode usar o mesmo. Mas eu sugiro que você tenha alguns conteúdos exclusivos para clientes específicos. E aí, você fazer lá vídeos, podcasts, fazer eventos fechados para clientes, isso é uma coisa sensacional. Os caras se sentem, nossa, só clientes VIPs. Sim. Eu vou participar da experiência, eu vou fazer uma palestra só para os meus clientes, vou comentar da decisão do STF, do STJ sobre uma causa que nós ganhamos aqui, que pode servir para outros casos de outros clientes. Aí você vai fazer o upsell e o cross-selling, porque você vai gerar relacionamento, informação, escassez, você vai gerar assim o intuito de, nossa, você está só contando para nós esse segredo, e vai contar autoridade, sentir importante, e a geração de autoridade. Então você vai fazer acontecer isso com o teu cliente para fazer o upsell, o cross-selling, e se não gerar isso, o que você vai estar ganhando com isso? O fortalecimento da tua marca, sim, a musculatura da tua marca vai ficar mais forte na cabeça dessas pessoas e vai melhorar o poder de indicação. Né? O marketing digital é fantástico, bom, tem vários clientes nossos que não vivem mais de indicação. A indicação é um percentual menor de número de clientes que vem para ele, porque ele já está avançado nisso, mas a indicação é sempre importante, sim, continuar. E isso vai vir pela experiência do cliente ser bem atendido e também da comunicação frequente com ele. Cara, show. Muito bom. Dá pra ficar, dá pra ficar umas 2 horas só falando sobre esse assunto aqui. Mas vender esse podcast cara, a gente tem que pacotar esse produtinho aqui, cara. Deixa eu puxar essa última etapa, que essa etapa é legal, tá? A gente vai falar sobre case de sucesso com marketing jurídico, tá? A gente vai falar de estratégias que deram certo, inclusive se a gente lembrar aqui, se der vontade, a gente fala de estratégias que não deu certo. Eu tenho algumas aqui. Enfim. Se tiver coragem. Posso começar aqui falando de uma estratégia, Alexandre? Claro. Teve um caso que foi bem no começo, que foi interessante. Tem um advogado tributarista, e tributário, não sei lá na Incompany, mas aqui é assim, sempre que fala tributário dá uns arrepios, porque é difícil de prospectar. Dá até uma dorzinha. Obrigado pela parte que me toca. No tributário, é bem difícil. Mas esse cara atua num tributário para a pessoa física, que basicamente ele resolve problemas de pessoas que deixam o país. Né? Então, declaração de saída definitiva, conta corrente para não residente, um monte de probleminhas bem específicos. E aí ele chegou com a seguinte situação, ele falou assim, eu quero investir em SEO, quero trazer cliente, de alguma forma quero trazer cliente. E a gente teve a sacada de fazer assim, vamos testar primeiro no Ads para ver se tem gente procurando. Primeiro a gente olhou, tinha pessoas procurando, vamos ver se as pessoas clicam mesmo. E a gente foi lá e comprou essas palavrinhas bem de fundo de funil e botou os caras dentro de um conteúdo até um pouquinho mais raso no primeiro momento. E viu que os caras acessavam. Aí viu que aquele conteúdo as pessoas ficavam um certo tempo, instalamos umas ferramentinhas, demos uma analisada, colocamos analíticos, começamos a olhar. E aí ele foi, e o cara, diga-se de passagem, belíssimo entendimento desse advogado, um cara, muito, inteligente, né, com uma visão muito longo prazo, assim, sabe, que ajuda pra caramba nas ações de marketing.
O que ele fez, Alexandre? Ele pegou e falou o seguinte, cara, agora eu vou deixar esse conteúdo animal. Eu vou colocar tanta informação relevante nesse conteúdo. Ele até tinha um nome para isso, que era como se fosse economia da reciprocidade. Um nome que encaixava bastante, assim, que eu até perguntei para ele hoje cedo para eu poder lembrar e citar esse nome, que era muito legal. Aí ele falou o seguinte, eu vou deixar o conteúdo tão rico, mas tão rico, que a hora que esse filho da mãe lê esse conteúdo, se ele não me ligar, ele vai ficar assim, sabe, se sentindo ingrato. E aí eu falei, cara, olha a visão do cara, tipo assim, ele entregou o ouro, mas no detalhe profundo. Olha o que aconteceu, Alexandre. Esse conteúdo, primeiro, foi parar na primeira página do Google, organicamente se posicionou. Então a gente comprava ads e comprava orgânico. Ele passou a ter muito mais contato e as pessoas, quando chegavam para ele, chegavam prontas para contratar. Falavam assim, olha, doutor, aquilo que você falou no conteúdo, essa parte aqui exatamente está acontecendo comigo. Só que assim, eu queria o teu aval, a tua chancela, para saber se está certo, se eu faço isso aqui, se eu sigo nesse caminho. Aí, às vezes, ele não vendia o processo, ele não vendia o contencioso, vamos colocar assim, vendia o consultivo. Olha, 1 hora, 2 horas aqui de uma ligação comigo, de um contato comigo é 1.000 e poucos, é 600, é 700, enfim. Então, ele precificou. Então, ele criou um produto novo que ele nem esperava, em razão desta demanda a partir de um grande conteúdo. Cara, achei animal e foi assim, foi meio sem querer, porque a gente foi descobrindo junto. Eu também não sabia que aquilo era possível. Então, um baita de um case, ele ficou com a gente praticamente 2 anos e agora está numa outra fase. Faz sentido? Já teve alguma coisa parecida assim? Essa questão de entregar tão no detalhe que o advogado geralmente acha que está entregando ouro e o cara não vai contratar? Como é que vocês veem isso lá? Sim, isso é fantástico. Isso é a coisa que mais a gente defende. Eu acho que está totalmente certo. Às vezes, você ter um conteúdo sustenta o escritório por muitos anos. Um único conteúdo. Então, e ele tem que ser sempre revisado, atualizado. Então, se você atualizar aquele mesmo conteúdo várias vezes durante a vida dele dentro do seu blog, mais SEO e mais indexação ele vai ter. Tá? Então, isso é fantástico, é uma estratégia muito, muito legal. E é a estratégia de inbound, né? Então, se ele está lá na primeira página, é interessante que essas pessoas que estão lendo, que ele está entregando o ouro, né, como diz assim, se convertam para continuar o relacionamento com ele, porque talvez venha aquele cara já de fundo de funil, que enxergou a necessidade dele ali e veio rápido, mas tem aquele cara que ainda não tem a necessidade, mas ele viu ali um potencial de um cara muito legal de seguir e que talvez ele tenha essa necessidade a médio e longo prazo. E o segredo do inbound é essa, não é converter na primeira, é a sustentação e ter esse conteúdo como o agente captador de leads, né? É o vendedor, ele tem esse conteúdo como o cara hunter, é o conteúdo hunter. Então ele trouxe o cara para dentro. Então ele tem que ter a estratégia de automação de e-mails, de qualificação e nutrição, porque quanto mais eu qualifico e nutro uma pessoa, mais essa pessoa vai sentir necessidade de consumir aquele produto. Então, isso é fato, né? Quando você ensina as pessoas sobre o assunto, mais ela enxerga que ela tem que comprar aquilo. A ignorância não faz a pessoa comprar nada. Quando você se especializa e vai buscar informação sobre os assuntos, você compra melhor, você compra mais e gasta mais dinheiro naquele setor. Então, o que nós temos que fazer é não ter medo de entregar o ouro. Aquilo é o ouro que vai voltar para você. Quanto mais ouro você dá para as pessoas, mais ouro volta para você. É vender valor, né? Você não está vendendo preço ali, né? Você está vendendo valor. Exatamente o que você pode entregar para o cara. Então, é uma coisa que no marketing digital, que usa o conteúdo como a ferramenta, que é o marketing jurídico, você tem que doar o teu conhecimento. Em troca, em contrapartida, você vai receber admiradores e audiência e seguidores e clientes. Então você não está dando nada de graça. Você não está cobrando um preço, mas aquilo vai voltar para você em remuneração de clientes admiradores. Então você está vendendo algo, você está usando aquele produto, você não está precificando para o cara ler naquele momento. Mas uma hora aquele cara, um percentual dessas pessoas vai te pagar, vai te remunerar por você ter dado aquela informação. E esse é o segredo do inbound. Então está completamente correto. Eu acho engraçado isso, né? Porque tem uma grande diferença entre a fama e a autoridade, né? Tipo assim, vendo os canais do YouTube, assim, o canal do YouTube de jogos, assim, de review de jogos. O cara tem lá 1 milhão de seguidores. O custo do anunciante nele é super baixinho, comparado com, por exemplo, um canal de finanças.
Porque ali o cara tem a fama, mas a autoridade dele é muito baixa, assim, porque é o público que ele fala, ele tem ali uma fama mais limitada, uma autoridade mais limitada. O cara que fala de finanças e tem 1 milhão de seguidores, é muito caro anunciar com esse cara, porque o que ele falar tem o tom de ser o certo, tem o tom de ser Ele influencia, ele né? tem a influência ali em cima, né? E é um público que tem mais condição de consumo também, né? Com certeza. Sim. Os produtos, né, em volta disso aí também. Exatamente. Então, eu acho isso fundamental, cara. Então, o cara tem canal do YouTube, lá fazer live, fazer podcast, fazer newsletter, fazer artigos, usar a rede social. Então, essas integrações da comunicação vai fazer com que cresça essa marca, né? Você sabe que tem um case aqui de insucesso até para contar, que acho que é interessante, que esse é bem engraçado, inclusive, foi um dos primeiros clientes que a gente teve, até hoje está com a gente. E aí, na época, o Yuri vai lembrar dessa história. A gente vendia, né? Porque a gente é vendedor, então a gente vendia o seguinte: falou, cara, 3 meses, ou eu dou resultado, ou eu devolvo o seu dinheiro. Cara, Na época eu fiz isso aí, Alexandre, já pensou? Bom, cara. Isso era Coragem, muito bom. né? Marketing Ajudava, jurídico, isso fazer aí, ajudava ele Não, pra caramba. olha o tiro, né? Aí, cara, assim, veio esse cara, cliente. né, esse cara é experiente, assim, já com Escritório tudo. empresarial de São Paulo. E ele gravou até podcast com a gente aqui. Vou até citar o nome dele, João Nogueira. Sensacional, é um cara assim que dá aula, né, realmente falando. Ele é muito gente boa. E aí ele falou o seguinte, olha, passou os 3 meses, de fato não entreguei os resultados para ele, não entreguei aquilo que eu esperava. Com certeza. Era um empresarial trabalhista, ele só trabalhava com grandes empresas. Eu falei, não, nós vamos achar pessoas procurando no Google Ads e vamos levar para você, deixa comigo. E aí começamos. Até as palavras, a gente filtrava, olhava diariamente, o orçamento era bom, olhava, tinha contato, mas não tinha conversão, porque demorava, tinha que ter relacionamento, tudo isso que você falou aqui lindamente. Então não tinha aquela conversão rápida. Passados 3 meses eu falei, cara, o meu BO aqui está aumentando. Né? Então eu tô ficando, o meu passivo está ficando cada vez maior, eu vou ter que devolver o dinheiro. indo embora, assim, né? Já viu o dinheiro indo embora. Aí eu peguei e sentei com ele e falei, doutor, é o seguinte, eu vou devolver o dinheiro para você, porque de fato eu não consegui atender a sua expectativa. Né? Então preciso devolver, né? Enfim, não é justo, foi o que eu garanti para você. Daí ele, beleza, fiz aquela reunião com a equipe dele, daí daqui a pouco ele voltou, né? Ele falou, não, a gente vai conversar aqui e te avisa. Me deixou até meio ansioso, assim, tal. Daqui a pouco ele voltou e falou assim, olha, eu nunca esperei que você entregasse esse resultado a tão curto prazo, porque eu estou há 25 anos aqui. Você acha que você vai me gerar um resultado de uma empresa boa em 3 meses, rapaz? Daí eu, realmente eu achei que tinha essa condição aí no teu bairro, na tua cidade. Isso foi muito no começo e a gente achava que era, porque nós vimos uma sequência de entregar resultado, ali começou a ser um divisor de águas. Falei, opa, tem um público aqui que não é assim. E aí justamente, você sempre bate nisso, a inbound, a construção de marca, você não vai ver, não vai ter um divisor de águas. Vai ser constante, vai ser sólido. Né? Então, eu quis trazer esse case de insucesso aqui para deixar claro que, principalmente, eu percebo uma coisa, eu queria que você me corrigisse ou me dissesse se faz sentido, Alexandre. Que quanto maior o nível do cliente, quanto mais a empresa é grande, quanto maior talvez até o ticket, mais difícil é você converter, você trazer para dentro. Sabe? Então, quanto mais o problema é nichado, quanto menos pessoas precisam daquilo, mais você tem que fortalecer teu branding. É como se nós falássemos assim, quanto mais nichado o público, mais maior a tua força de branding. Quanto o público é maior, tipo assim, o problema é intrínseco na sociedade, sei lá, previdenciário, trabalhista, você tem uma chance do teu branding ser um pouquinho mais fraco, né? Porque você tem uma porta de entrada mais fácil, as pessoas têm um problema emocional para contratar mais rápido. Em outras palavras, eu costumo dizer que quanto mais o teu problema tira o teu sono, maior é a chance de você fechar rápido, se você souber criar uma conexão. Né? Então, tipo, divórcio. Resolvi, fui traído ou fui traída e vou separar. Se no outro dia ele falar com o advogado, né, souber se conectar, cara, a chance de você fechar é maior. Faz sentido isso ou não? Sim, sim. Então, você ter lá uma campanha de Google Ads lá, que eu falo para os clientes, até fiz um vídeo outro dia. Google Ads é topo de funil ou é fundo de funil? Depende. Não quer dizer que ela seja fundo de funil, né? Ela pode ser topo. Depende muito do estilo da tua advocacia e do que você está anunciando, quais são as palavras-chave, né? Então, existem pessoas que vão ser atraídas pelo teu anúncio e que ela não está com a necessidade urgente, mas ela se interessa pelo assunto. Então, ela pode ser topo ou ela pode estar fundo de funil quando ela está com a necessidade muito latente. Então, depende muito do consumidor daquele serviço dizer se é topo ou é fundo. Então, assim, um escritório que é muito grande, que vende valor agregado alto, que a prestação de serviço tem um valor mais alto, é natural, como na economia, quanto a produtos mais agregados, a população é menor, né? Existem os players, é mais difícil você vender
conquistar aquele cliente, né? Porque é um público mais reduzido, né? Se eu atendo só grandes empresas, tem muito menos grandes empresas do que pequenas empresas. Se eu faço previdenciário trabalhista de ticket médio baixo, eu vou ter um volume massificado muito maior. Então a campanha Google Ads vai atrair muito mais gente. Você vai atender muito mais clientes, mas com valor agregado, um lucro bem menor. Numa advocacia empresarial de alto valor, se eu vender às vezes 2 contratos no ano, já valeu muito a pena o marketing do ano inteiro. Sim. Então, assim, tudo é uma questão econômica, financeira para você avaliar, né, na balança, né? Então, o investimento em marketing, quanto maior o escritório, ele tem que ser mais pautado na geração de valor e branding e menos Google Ads. Tem grandes escritórios que a gente atua que os caras não querem Google Ads, não tem interesse nenhum, cara. Só vem consulta que vai ocupar tempo dos caras, não vai vir cliente por ali. Vai vir cliente pela geração de valor e no relacionamento. Então, não quer dizer que todos os remédios vão servir para todo mundo, né? Aquela ideia do diagnóstico correto, daquela situação, da satisfação da necessidade daquele problema que a gente tem que resolver. Então, tem grandes escritórios que não vale a pena, pela área de atuação dele, fazer Google Ads, cara, porque não vão ter pessoas interessadas em comprar ele por aquilo ali. Então, talvez possa gerar um ou outro, mas não quer dizer que aquela seja a melhor estratégia, né? Então, obviamente, né, se a gente for colocar aqui numa regra, que nunca às vezes tem uma regra definida em marketing, né? Os produtos que têm maior volume de procura, mais massificado e mais varejo, você estar investindo em Google Ads vai te trazer um retorno muito mais rápido do que um outro escritório que vende. 3 meses o seu dinheiro de volta, não pode fazer de novo. Dá uma segurada. Mas foi bom, foi bom. Não, foi bom aprender. Foi bom nossa. aprendizado. O importante é o teste, né? Alexandre, Alexandre, sensacional. Dá pra gente ficar aqui uns 3 dias falando sobre isso, né? O assunto é legal. Mas, enfim, estamos chegando na reta final aqui. Vou pedir para você. Primeiro, eu vou agradecer novamente, né? Pra você compartilhar aí com a gente tanto conhecimento. Foi literalmente uma aula, né? Sim. Vou pedir para você deixar o seu contato, como é que o pessoal descobre em Company, enfim, como é que eles entram em contato com você e a sua mensagem final aí. Bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite, né, da Trimind. É um prazer aí, um canal extremamente importante que vocês têm, com muita visualização. Parabenizo aí pelo trabalho. Não é fácil fazer. Tudo isso que nós falamos aqui vocês estão fazendo, né? São estratégias de geração de valor pelo conteúdo. A gente também faz isso há muitos anos. E uma coisa que eu queria dizer de mensagem, né? Todas essas estratégias que a Incompany vende para os clientes, a gente tem 8 grandes estratégias. Eu acredito no marketing jurídico em 8 grandes estratégias e mais de 50 ações. Então, quando vem um cliente perguntar assim, mas eu posso fazer marketing? Eu falo assim, eu tenho 8 grandes estratégias e 50 ações. Duvido. Eles começam a falar tudo isso aqui, né? Eu fico 5 minutos falando, o cara fala, pelo amor de Deus, sério? Eu não quero mais ouvir. Chega, nos cursos que eu faço um curso por mês, digital, e eu falo para o aluno antes de começar o curso, assim, são 2 horas de curso. Eu tenho certeza que no final do curso você vai se sentir assim, meu Deus, quanta coisa eu posso fazer, quanta coisa eu estou atrasada, aonde eu vou ter que chegar. E às vezes ele começa o curso achando que ele vai aprender a fazer post em rede social. Mas não se preocupe, mês que vem tem de novo. Né? E aí, o que eu queria dizer é que as mesmas estratégias que eu faço para os advogados, eu faço para a Incompany. A Incompany é um cliente de nós mesmos. Eu, Alexandre, sou cliente que contrato a minha própria empresa. Pessoa física, contrato pessoa jurídica. Tem um time de projeto que atende a minha empresa. Então, eu avalio, na mesma tempo, eu avalio a qualidade da minha empresa, quanto ela dá de retorno, aquilo que dá certo, que não dá, e também como consumidor daquela estratégia. Então, o que eu posso dizer é que a Incompany não tem um código de ética que permeia a atividade nossa, né, de marketing, mas eu faço as mesmas estratégias do marketing jurídico que tem um código de ética. E a pessoa fala, sério, eu faço as mesmas coisas, poderia fazer outras. Então, o que é uma mensagem? Advogado pode fazer muita coisa, tudo isso que nós falamos aqui, dá para fazer muita coisa sem medo de errar, sem medo de ferir código de ética, só vai beneficiar o mercado e vai trazer retorno.
Se o código de ética pudesse fazer coisas muito agressivas, talvez não fosse interessante estrategicamente para um advogado fazer aquilo, porque ele vai se desvalorizar como marca intelectual. As pessoas compram cérebro e conhecimento. Então, imagine se você iria comprar um médico, né? Você está lá ferrado na coluna, quer fazer a operação no joelho, ia comprar um cara que anuncia na tribuna lá 25% de desconto para operar teu joelho. Você não iria comprar, cara, porque você quer comprar um cérebro, um conhecimento e valor que vai arrumar o teu joelho. E não é por causa do anúncio do cara. Então pense que, se pudesse fazer, não seria estratégico fazer. Então, fazer a geração de valor pelo conhecimento, eu acho que, pela característica da função advogado, né, eu acho que é a melhor estratégia. Então, as pessoas devem investir nisso. E para conhecer mais sobre o nosso trabalho, tenho lá o YouTube, que também falo muitos vídeos. Eu fraciono todos esses conhecimentos em vários vídeos pequenos. Nós temos também um canal no WhatsApp, temos as nossas newsletters, temos muitos artigos no nosso blog, Incompany PR, né, PR de Paraná.com.br, e tem o nosso Instagram também, que é @IncompanyPR, que vocês podem também nos seguir lá pelos posts que a gente desenvolve. Vamos colocar na descrição do episódio aqui para ficar fácil as pessoas localizarem também. Legal? Show de bola. Show de Alexandre, bola. obrigado. Nossa, Top, né? que aula, né? Animal, né? E a Acho parte... que eu vou montar uma agência concorrente, cara. Olha, Daí Mais o próximo podcast vai ser com 10 agências, né? Seja bem-vindo. Se fosse fácil, como todo mundo acha que é, né, Alexandre? Tava cheio aí. Bom, mas enfim, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Não esquece, vai lá no Instagram, marca o Alexandre, nos diga se você gostou, faz a sua crítica, o seu elogio, enfim, a sua observação, deixa a sua dúvida, inclusive, pra gente poder gravar isso aqui. E não esquece, se inscreve nos canais. Se você tá vendo pelo Spotify, obviamente, segue a gente aí. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve, que a gente vai gostar de saber que isso está sendo relevante para você. Um abraço, até o próximo podcast. Valeu! Tchau. Obrigado. Cara, muito bom. Meu Deus, quarteto. Valeu. Já estamos uma hora. Valeu, agora vai.